Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Prazer, eu sou Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura do verso 12 ao verso de número 20. Evangelho de João, capítulo 8, do 12 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, onde ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos para compreendermos aquilo que diz a tua palavra. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Eu, para que possa expor com fidelidade a Escritura, e os meus irmãos, para que entendam e compreendam aquilo que o Senhor tem a dizer para a sua edificação. Fala conosco nesta manhã o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse final de ano eu passei alguns dias na chácara dos meus pais, meio do mato, e nós fomos alvos aí de chuvas bem fortes, né? Nossa região aqui em São Paulo, tivemos aí boas tempestades. E algo muito recorrente nos dias em que eu estava lá é que na parte da manhã até o horário do almoço nós tínhamos energia elétrica e depois começava a ventar, chover, e então acabava a energia. Curioso é que o nosso vizinho sempre tinha energia. A gente tudo apagado no escuro, no meio do mato. A comida descongelando. As crianças já bravas, que queriam assistir televisão. E a gente sem luz, mas o vizinho com energia elétrica. Aí as pessoas que estavam lá conosco começaram a se perguntar: mas de onde é que vem essa energia dele? Como é que é possível, no meio do mato, todo mundo sem luz e só ele com luz? Aí nós começamos a perceber que algumas outras casas ao lado também tinham energia, mas isso na rua de baixo. Aí eu liguei para o meu pai e falei: pai, está acontecendo alguma coisa, eu devo ter desligado alguma coisa aqui em casa, porque os vizinhos estão com energia e a gente está sem. Aí meu pai falou: não, é porque são redes diferentes, a rede que passa na nossa rua é diferente da rede elétrica que passa na rua de baixo. Mas é curioso porque, pensando nessas questões da energia ali, a gente ficou se questionando ali duas coisas. Primeiro, que energia era aquela? Que luz era aquela que nós estávamos vendo? E segundo, qual era a garantia de que aquilo iria adiante? Qual era a garantia de que, de repente, aquela luz, quando ventasse um pouco mais forte, também não desapareceria? Jesus afirma: Eu sou a luz do mundo. E nessa série de exposições em que estamos vendo a forma como Jesus se apresentou no Evangelho de João, nós já vimos Jesus dizer: Eu sou o pão da vida, e agora Jesus falando: Eu sou a luz do mundo. E a minha proposta para a exposição desta afirmação de Jesus, do texto que foi lido, é justamente responder a essas duas perguntas.
Que luz é esta? E qual é a garantia que nós temos para esta luz? Que luz é esta e qual a garantia desta luz que Jesus afirma ser? Quando nós lemos o capítulo 8, ele dá continuidade ao cenário da festa dos tabernáculos. Capítulo 7, a partir do verso 10, Jesus passa a pregar no templo durante a festa dos tabernáculos. Eu não vou detalhar muito o que esta festa representava, era um símbolo daquele tempo em que o povo habitou em cabanas e o Senhor proveu para eles ali o sustento necessário. Mas uma característica muito especial desta festa era a quantidade enorme de luzes. Além das barracas da habitação temporária, provisória, que o povo se submetia naquele tempo, eles também enchiam a cidade de luz, em especial o templo. Muito provavelmente neste lugar onde Jesus estava, diz o texto, diante do gasofilácio, também estava ali um grande candelabro de ouro, todo iluminado. E é curioso porque nesta forma como Jesus vem se apresentando, ele vai fazendo esse contraste com aquilo que é circunstancial e visível aos olhos humanos, para com aquilo que de fato ele é e representa. Foi assim com o pão. Ele havia multiplicado os pães e peixes, e depois afirma quem é o verdadeiro pão. Ele próprio. E agora, diante de uma cidade e um templo todo iluminado, ele afirma qual é a verdadeira luz. E se apresenta como sendo ele mesmo esta luz do mundo. Então, o nosso texto diz, de novo, fazendo referência então a esta sequência das suas pregações na festa do tabernáculo, lhes falava Jesus, dizendo, vou pedir que aqui abaixem um pouquinho meu microfone, por gentileza. Ao que Jesus então afirma, eu sou a luz do mundo. Para nós entendermos o que Jesus queria dizer com esta expressão, eu sou a luz do mundo, nós precisamos caminhar um pouco na Escritura. E nós não faremos aqui um sermão temático, seguiremos na exposição do texto. Contudo, é justo fazer o que faremos, porque o público de Jesus era um público que conhecia o Antigo Testamento. Quando Jesus propositalmente usa estas expressões se apresentando, ele já começa provocando usando a expressão eu sou. Ele sabe que os seus ouvintes, ao ouvirem isto, eu sou, se lembram da forma como o próprio Deus se apresentou a Moisés. Lembra-se quando Moisés pergunta ao Senhor, em nome de quem eu vou? Lá no Egito são tantos deuses, como que eles vão identificar este Deus a quem eu estou indo representar? Aqui Deus responde, eu sou o que sou. Diga isso. Eu não sou um bicho, eu não sou um animal, eu não sou o sol, eu não sou a lua, eu sou o que sou e nada se compara a mim. Intencionalmente Jesus usa esta expressão, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Quando o Senhor fala de ser o pão, ele sabe que os seus ouvintes rapidamente farão associação com aquele pão, com aquele maná que comeram no deserto, aquele que foi entregue por Moisés. Ele sabe que agora, ao dizer, eu sou a luz do mundo, aqueles seus ouvintes que estão no templo, celebrando uma festa judaica, os fariseus que estão ali ouvir e que logo depois iriam lhe questionar, ele sabe que eles fariam todas as conexões com aquilo que a Escritura, até aquele momento, dizia sobre a luz. E o que a Bíblia fala, então, sobre a luz? Nós podemos, olhando a Escritura, destacar pelo menos 7 significados que a ideia de luz ocupa no Antigo Testamento. E eu quero falar cada uma delas, porque todas elas têm muito a ver com o nosso Cristo e faz sentido Jesus se apresentar desta maneira. 7 formas como a luz é apresentada na Escritura, do qual também nós conseguimos identificar o nosso Cristo, a luz do mundo. Primeiramente, luz tem muito a ver com santidade. Quando lemos o texto de 1 João, agora na nossa liturgia, já foi dito, o Senhor é luz e nele não há treva nenhuma. O Salmo 4, verso 6 diz, quem nos dará a conhecer o bem? Como que nós vamos conhecer aquilo que é correto? Como nós vamos conhecer o bem moral? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Em Êxodo 34, nós temos aquele momento em que Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei. E o verso 29 nos diz assim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. O seu rosto brilhava, porque ele estava diante de um Deus santo.
A ideia de luz e santidade, da luz que dissipa as trevas, aponta aquilo que o nosso Senhor Jesus é. Tanto que no monte, quando Jesus levou os seus discípulos para orar, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 29, nos diz assim: enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas, e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Porque tal qual a santidade do Senhor no monte entregando as leis a Moisés, agora aqui no monte, também Cristo resplandece. A sua luz brilha, porque Ele é santo. Mas luz também tem a ver com justiça. Primeiro, santidade, justiça. O Salmo 37, verso 6, nos diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. A ideia de que um julgamento correto, justo, com integridade, seria feito à luz, às claras, não às escondidas, não em algum conluio durante a noite para enganar o povo, mas sendo feito debaixo do sol, da luz do meio-dia. A ideia de luz, então, sempre apontava para algo justo, claro, transparente. E veja o que a Escritura fala sobre o Senhor, ainda no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Zacarias, em seu cântico, registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 72, fala que o Senhor Jesus é o sol nascente da justiça. Ele é este prometido lá em Malaquias. Quando lemos o texto de Apocalipse, capítulo 19, versos 11 e 12, descrevendo o nosso Cristo, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, que brilham. Neste ato de fazer justiça, os seus olhos lançam luz ao pecado. Lançam luz àquilo que está encoberto. Revela o pecado escondido. E exerce e faz a justiça. Luz tem a ver com santidade. Luz tem a ver com justiça. Luz também diz respeito à direção e caminho. E agora nos lembramos de outra forma como Jesus se apresenta lá no Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é curioso, porque a luz também representa caminho, verdade e vida. Vejamos então, primeiramente sobre caminho, direção. O Salmo 43 vai nos dizer: envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Envia-nos, Senhor, a tua luz, para que esta luz nos conduza até o Senhor, até os teus tabernáculos. Ao que Isaías 42, verso 6, falando sobre Jesus, vai dizer: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Os gentios que estavam perdidos, sem rumo, necessitando de um caminho que os conduzisse até o Pai, tem isso em Cristo Jesus. A luz é santidade, justiça, direção, caminho. A luz também é verdade. E a Bíblia é chamada desta luz. Como já citado no Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. O Salmo 19, verso 8 também fala disso. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja então que a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, aquilo que é verdade absoluta, é representado pela figura da luz. Curioso porque Jesus também se apresenta assim. Ele é a verdade. Ele é o verbo encarnado. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. A verdade de Deus revelada aos homens. Mas a quinta forma como nós vemos a luz sendo apresentada na Escritura é através da vida, sendo sinônimo de vida. E aí o Evangelho de João, no capítulo 1, versos 4 e 5, nos diz: a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Para um mundo que estava em trevas, eis que veio grande luz. Quem é esta luz? O próprio Senhor Jesus Cristo. Vida aos homens e ao mundo que estavam caídos por conta do pecado. Muito sobre a obra do nosso Cristo. Preste atenção. A Bíblia vai nos dizer também que luz é socorro, livramento. Para que, quando perseguido por seus inimigos, desesperado, angustiado, vivendo um problema comum, circunstancial, de coisas terrenas. O de Davi era a luta contra os seus inimigos. Talvez o seu seja uma questão de saúde, uma questão financeira, uma questão da família. Mas fato é que ao falar sobre o Senhor, lá no texto do segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 29, nós lemos assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. O Senhor é assim. Quando a gente está lá enfiado no meio de um problema, de uma complicação, seja dívida, seja casamento, seja questão dos filhos, quando você está lá angustiado e aflito, parece que você não enxerga nada. Você não enxerga esperança, você não enxerga solução, você não enxerga amor, você não enxerga a providência de Deus, até que o Senhor vem e Ele é luz, que dá livramento aos problemas circunstanciais. Ainda que nós caiamos no pecado, ainda que o pecado nos segue, ao ponto de não nos lembrarmos dos preceitos de Deus, ao ponto de não considerarmos o que é certo e o que é errado, ainda que o pecado me coloque numa condição de total afastamento do Senhor, ainda assim este Deus, que é luz, pode brilhar, trazendo esperança, mudando a minha sorte, livrando-me do meu pecado. Ao que lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele mesmo que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quem é Jesus? E talvez você tenha ouvido todas essas coisas sobre o que a Bíblia diz a respeito da luz. Mas pense que Jesus está se apresentando assim: eu sou o Deus Santo. Eu sou o Deus justo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou aquele que resolve o seu problema circunstancial. Eu sou aquele que resolve o seu problema eterno. Eu sou Jesus. Eu sou a luz do mundo. Este é o nosso Cristo. Esta é a luz que brilha e traz vida. E se você precisa saber quem é Jesus, saiba que esta ideia e esta forma como ele se apresentou diz muito sobre o seu caráter e a sua obra. Fala muito sobre quem ele é: santo, justo, bom, verdade, caminho, vida. Aquele que traz livramento ao seu povo. Jesus se apresenta assim. E a gente pode pensar: pronto, eles entenderam. Se ajoelharam diante do Senhor Jesus e falaram: perfeito, maravilha. Então, as luzes que enchem o templo, que enfeitam a cidade, nada são. Jesus é a luz do mundo. Foi essa a resposta dos fariseus? Claro que não. Verso 13 nos diz: eles objetaram: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Eles vão se colocar contrariamente a Jesus. É fácil você falar que é a luz e sair tagarelando sobre quem você é, se apresentando do jeito que você quer, mas isso não vale de nada. É como se alguém chegasse para você e falasse: olha, diz aí, quem você é? E você começasse a falar coisas boas a seu respeito. Até alguém parar e falar: não, mas assim fica fácil. Você falando de si mesmo é só coisa boa, né? Traz aqui a sua esposa e pede para ela dar a resposta de quem é você. Talvez a coisa não fique tão bem assim. Fato que os fariseus questionaram Jesus. É muito fácil você falar que é isso ou aquilo.
Mas você está dando testemunho de si mesmo. Mas por que eles não conseguiram entender Jesus? Porque eles não conseguiram ver e reconhecer em Jesus o pão da vida, a luz do mundo. Jesus vai colocar 4 razões do porquê eles não entenderam. Primeiramente, eles não entendiam nem a origem, nem o propósito de Cristo Jesus. Ao que Jesus vai responder: eu testifico de mim mesmo e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim. Eu vim do alto, eu vim do Pai. Eu sei de onde eu vim. Aqueles homens não conseguiam ver em Jesus o Filho de Deus. E justamente por não vê-lo como Filho de Deus, não vão enxergá-lo como o pão da vida ou luz do mundo. Aí o sério problema da cegueira e da escuridão do pecado. Não entendem a origem do Senhor. A expectativa é que Jesus viesse de uma linhagem real. Não de Maria e José, pobres da Galileia. A expectativa em relação à origem é que viesse o Messias de uma família nobre, da região da Judeia, não da Galileia. Afinal, alguma coisa boa pode sair de Nazaré? Claro que não. Eles não entendem que a origem do Senhor nada tinha a ver com Nazaré ou Galileia. A origem do Senhor tinha a ver com o próprio céu, tinha a ver com o próprio Deus. Ele era o verdadeiro Filho de Deus. Mas eles não conhecem a origem, por isso não veem como luz do mundo. Eles não entendem o propósito. A expectativa daqueles homens era receber um libertador político. Alguém que poderia resolver o problema da opressão romana. Eles queriam um rei. Eles queriam alguém que pudesse ocupar o trono. Talvez muito mais uma figura como Davi, como Gideão, que libertou o seu povo da opressão dos inimigos. Não um homem simples, pobre. Eles não entendem o propósito do Senhor Jesus. Vocês não entendem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês não entendem que eu vim não para ocupar o trono, mas para ocupar a cruz. Para ressuscitar ao terceiro dia. Para trazer salvação aos homens. Vocês não entendem isso. Vocês não entendem o propósito da minha missão. Segunda razão do porquê eles não reconhecem Jesus como a luz, porque eles julgavam segundo a própria carne. O coração enganoso é quem fazia os julgamentos. E Jesus vai mostrar e acusá-los disso nos versos 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Todas as vezes que nós vamos julgar alguma coisa, a partir deste coração corrompido, nós vamos julgar de forma equivocada. Não à toa, Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final dão um caminho de morte. A gente julga uma situação e fala: olha, isso aqui está certo. Que mal há em fazer isso? Não vai dar nada. Nós julgamos uma pessoa e depositamos nela a nossa confiança e falamos: não, é alguém confiável. Nós julgamos situações e falamos: não, essa é uma boa escolha, é uma boa direção. O problema é que nós, por muitas vezes, seguimos a nossa carne, esse coração caído, enganoso, desesperadamente corrupto. Mas Jesus não julga assim. Aqueles homens estavam julgando Jesus a partir deste olhar carnal, deste coração corrompido. Mas Jesus diz: eu julgo de acordo com a vontade do meu próprio Pai, porque eu estou no Pai. Porque eu não julgo só. O Pai está comigo ao julgar. Isso nos ensina que o julgamento correto de qualquer coisa passa por esta união e comunhão nossa com Cristo, com o Pai. Quanto mais unidos ao Senhor nós estivermos, mais criteriosos e assertivos em nossos critérios nós seremos. E acertaremos o julgamento. Mas se nós estivermos distantes do Senhor, não teremos condições sequer de julgar quem é o nosso Salvador. Cristo Jesus, a nossa maior necessidade, a luz do mundo. Eles tinham um conhecimento muito raso das Escrituras. Esse é o terceiro motivo do porquê eles não viam Jesus como a luz do mundo. E Jesus vai chamar a atenção deles no verso 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus mostra aquilo que a lei dizia sobre o que era o verdadeiro testemunho.
Mas eles entendiam o texto da lei, mas não o espírito dela. Ao que Jesus vai dizer, o Pai testifica comigo quem eu sou. Se a lei diz que há necessidade de 2 testemunhas, eu e o Pai testemunhamos ao meu respeito e afirmamos e garantimos, esta luz é a verdadeira luz, a luz do mundo. Mas a última razão do porquê eles não reconheceram Jesus como a luz do mundo está posta no verso 19. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Eles não conheciam nem sequer mesmo a Deus. E aqui está um problema de nós vivermos uma vida religiosa sem buscarmos conhecer a Deus e a Cristo, seu Filho. Vamos errar no julgamento, vamos errar nas escolhas, permaneceremos nas trevas. Aqui está o bom motivo para você vir ao culto, participar da escola bíblica dominical, vir na Semana Mundial de Oração, ler constantemente a Bíblia, no seu devocional diário, para que você conheça de Cristo, para que você conheça o Pai, para que conhecendo você experimente desta luz, que é a justiça, santidade, bondade, livramento, caminho, verdade e vida. Do contrário, sem conhecer a Escritura, sem conhecer o Pai, sendo conduzido pela carne, pelo próprio coração enganoso, você vai estar pertinho da luz, mas é como se estivesse com os olhos fechados. A semelhança da minha condição lá na chácara. O vizinho do lado vai ter luz e você vai estar na escuridão. Nós vimos que Jesus é a luz do mundo. E qual é a garantia dessa luz? O que garante que esta luz continuará a brilhar sempre? O testemunho do próprio Cristo e do Pai. Mas tem uma pequena parte do texto que eu ainda não expus e não falei dela. Volte os seus olhos no verso 12. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, quando a gente fala sobre quem é Jesus, como nós informamos no teaser de chamada desta série, Jesus é a pessoa que você precisa conhecer para ter o melhor ano da sua vida. Às vezes a gente fica discutindo um monte de coisa. Calvinismo, arminianismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo. E fica perdendo um monte de tempo na internet, brigando e vendo o povo brigar. Sem conhecer Jesus. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, me ajuda aí a argumentar com meu amigo ateu, a falar alguma coisa para ele, dar alguma resposta para ele, para pegar ele de jeito. Irmãos, você, o seu amigo ateu, seu pai, sua mãe, seus filhos, todos nós precisamos conhecer uma única pessoa: Cristo Jesus. Se há uma verdade essencial que vai fazer toda a diferença na nossa vida, conhecer Cristo Jesus. Entendê-lo como alimento necessário, o pão da vida. Sair das trevas e ver a luz dele brilhar em nós. E através de nós. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que significa seguir Jesus? Porque Jesus fala: quem me segue não vai estar nas trevas. E a gente viu, Jesus é a luz do mundo, ok, mas e aí, a luz está acesa ou está apagada na sua vida? Se você segue Jesus, luz acesa. Se não, está no escuro. Se você segue Jesus, a luz que traz vida, justiça, santidade, salvação, caminho, verdade e vida, essa luz está acesa e presente na sua vida.
Do contrário, você está em trevas. Mas o que é ser seguidor de Jesus? William Barclay vai colocar 5 maneiras de nós entendermos esta palavrinha grega, akolouthei, que nos foi traduzida como aquele que me segue. Primeiramente, a ideia de um soldado que segue as ordens do seu capitão, que cumpre as ordens daquele seu superior. E aí eu te pergunto, você cumpre as ordens de Jesus? Cumpre mesmo? Às vezes as pessoas chegam e falam, pastor, mas eu tenho mesmo que vir na igreja? Eu não posso ser crente lá de casa? O que Deus manda você fazer? Congregar. O que Ele diz que é bom e agradável. Você cumpre isso? Estou dando um exemplo de tantas outras coisas que o Senhor nos manda cumprir e fazer. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você cumpre isso? Não andar ansioso com coisa alguma, você cumpre isso. Amar o seu inimigo, orar pelos que te perseguem, você cumpre isso. Você cumpre isso tal qual um soldado cumpre e obedece prontamente às ordens do seu capitão? Do contrário, você não é um seguidor de Jesus. Você conhece, você vê a luz do vizinho, mas essa luz não está brilhando na sua vida. Um outro exemplo para essa ideia de seguir é do escravo que acompanha o seu senhor. Naquele contexto e realidade isso era comum. O escravo ia onde o senhor ia, sem nem mesmo questionar para onde ele estava indo. E eu te pergunto, você segue os passos de Jesus? Busca viver como ele viveu? Busca imitar o comportamento de Cristo? Se você não faz isso, você não é seguidor de Jesus. A luz está no vizinho, mas pode não estar brilhando na sua casa, na sua vida. A terceira forma de entender esta palavra, aquele que me segue, está na aceitação de um bom conselho. Ouviu algo e seguiu aquilo. Quantas vezes Deus está falando e você não está nem ouvindo? Prefere fazer do seu jeito, da sua maneira, seguindo o seu coração, suas paixões, seus impulsos. Se você não está disposto a ouvir a voz de Cristo, dando preferência à sua voz e à voz do mundo, você não segue Jesus e a luz dele não brilha na sua vida. A quarta maneira, obedecendo às leis, seguindo as leis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Você é aquele que acha muito piegas e muito legalista cumprir a lei? O legalismo não está em zelar por fazer aquilo que é certo. O legalismo não está em observar a lei do Senhor e cumpri-la. Em buscar e entender os seus mínimos detalhes para fazer com excelência. O legalismo não está nisso, neste cuidado por uma vida santa. Sabe onde está o legalismo? Em achar que esta postura é que vai garantir a sua salvação. Mas se você tem zelo extremo pela lei do Senhor, como uma resposta de um coração grato pela salvação, então você não é legalista, você é crente. Da mesma forma que se você tem total desprezo em obedecer a Deus, achando que isso é careta demais, eu vivo na graça, pastor, não tem que ficar me preocupando com isso não. Se você pensa assim, você tem os mandamentos e não os guarda. A luz não está brilhando aí. Quem segue Jesus, segue as suas ordens, cumpre a sua lei. Mas por fim, aquele que segue é o discípulo que imita o seu mestre. E eu repito o que Jesus disse. Quem me segue não andará nas trevas. Terá a luz da vida. Tem luz na sua casa hoje? Ou está no apagão? Tem luz na sua vida? Tem luz no seu coração? A luz do Senhor Jesus, que fala sobre santidade, sobre justiça. A luz do Senhor Jesus, que mostra o caminho, que revela a verdade, que traz a vida. A luz do Senhor Jesus, que resolve os problemas do nosso dia a dia, mas que resolve também o problema da eternidade. Esta luz está brilhando aí? Se não, você está em trevas. E a única luz que você vai ver
é a do fogo do inferno. A boa notícia é que o Senhor te convida a vir para a luz. A boa notícia é que o Senhor chama os seus para lhe seguirem. Se você deseja seguir a Jesus, se arrependa do seu pecado. Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão a Ele pelos seus erros. Peça ajuda para viver em santidade. Reconheça que você precisa de Cristo. Você precisa da luz que traz a vida. Que você precisa de Jesus, a luz do mundo. Deus, nós somos gratos a Ti. Porque a luz do mundo, Cristo Jesus, se fez presente, brilhando, revelando a glória do Pai, cumprindo a missão que o Pai lhe entregou. O Senhor nos amou, trouxe luz para as trevas do nosso pecado, nos arrancou do império das trevas. E, ó Deus, nos faça crer na Tua luz, conhecer a Tua palavra, reconhecer que vem do alto, não andar de acordo com o nosso coração, mas ver o quanto estamos em trevas e precisamos da Tua maravilhosa luz. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Se tem alguém aqui, ó Deus, ainda apagado, no escuro, andando na cegueira do pecado, batendo e tropeçando aqui e ali, indo mal na vida porque está sem a luz de Cristo, que este seja um tempo oportuno para essa pessoa arrepender-se e ir até a luz, ir até Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e pedimos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém.